Olá, sejam todos bem-vindos à sua segunda aula do seu curso de algoritmo no celular Android. Meu nome é Jordão Leão, sou seu professor. Na aula anterior, nós definimos o algoritmo, o que é a lógica e, consequentemente, vimos o que é a lógica de programação. Bem, na aula de hoje, a gente vai conhecer os comandos de entrada e de saída do Visual G. E não só, vamos falar também sobre variáveis e vamos começar a construir nosso algoritmo a partir desta aula. Então, fica comigo até o final, porque eu tenho uma novidade para você aí que está a iniciar esse mundo maravilhoso, incrível de programação. Fechou? Se gostou do tema do nosso curso, clique em gostei, se inscreva e ative o sinal das notificações, porque as aulas só estão a começar. Então, a função primária de um algoritmo é receber um ou mais dados e processar esses dados para depois exibir ou gerir uma resposta ao usuário. Para isso, no pseudocódigo, vamos conhecer dois comandos importantíssimos, que é o comando de entrada e o comando de saída. Os algoritmos precisam interagir com o usuário e, para isso, no pseudocódigo vamos utilizar o comando escreva para imprimir alguma coisa na tela. Por exemplo, deixa eu dar aqui 2 pontos. Escreva. Então, para que o programa possa exibir a mensagem, é necessário que esta mensagem esteja esteja entre parênteses e entre aspas. Imagine que a gente quer exibir a mensagem Olá Mundo. Nem vou utilizar acento. Vamos. Olá Mundo. Então, fechamos com aspas e parênteses, parênteses. Então, tudo que estiver aqui, deixa eu só marcar, tudo que estiver aqui dentro de parênteses e aspas será exibida na tela em forma de uma mensagem. Vamos abrir o nosso Visual, o nosso pseudocódigo, para executarmos então o mesmo comando. Então, essa é a interface do nosso programa. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo, e vamos começar do zero. Deixa eu só apagar aqui. Vou apagar tudo e já volto. Então, vamos prosseguir com aquele exemplo que a gente deu, Exibir a mensagem Olá Mundo na tela. O que a gente vai fazer? Vamos escrever o comando, escreva, primeiro parênteses, aspas, mensagem Olá, uma vírgula, aspas e parênteses. Nota que se eu executar, o que vai aparecer na tela é exatamente essa mensagem que está a aparecer aqui em cor de rosa. Esta mensagem Olá Mundo, que está entre parênteses e entre aspas, é que será exibida na tela. Vamos lá então. Aperta aqui nesse botão azul, executar. Olha aqui, bonito. Exibiu Olá Mundo. Então, este é o comando de saída. Então, a gente já conheceu o comando de saída. Agora vamos conhecer o comando de entrada. No pseudocódigo, o comando que a gente vai usar para uma entrada de dados é o comando leia. Leia é o comando utilizado para guardar dado fornecido pelo usuário. Esse dado pode ser do tipo caractere, numérico ou lógico. E outra coisa que vale ressaltar. O comando leia, ele sempre estará aguardando um dado fornecido pelo usuário
para poder armazenar numa variável determinada. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu queira, né, saber o nome do usuário. Como é que seria no pseudocódigo? Então, vamos a isso. Abre o seu Visual G, vamos praticar. Já com o Visual aberto, vamos então ver como funciona a entrada de dados no pseudocódigo. Para perguntar o nome do usuário, ou para perguntar alguma coisa ao usuário, primeiro a gente tem que utilizar, né, o comando de saída. Isso por quê? Porque a gente tem que perguntar para depois termos uma resposta vindo do usuário para a gente armazenar dentro de uma variável, certo? Então vamos a isso. Vamos utilizar o comando escreva. Escreva. Abre parênteses. Aspas. Teclado. Parênteses. Aspas. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Aspas. E fecha. Nota que se a gente executar conforme está, vai aparecer na tela simplesmente qual o seu nome. Então, o cursor não estará à espera que você digite alguma coisa, porque você não tem ainda o comando de entrada, certo? Então, vamos lá para o comando de entrada. O comando de entrada, como eu já disse, é o leia. Leia. A gente ainda nem declarou a variável, né? Leia nome. Vamos lá declarar a variável nome. Var nome do tipo caractere. Então vamos lá executar. Clica nesse botão azul gigante que está aqui embaixo ou nesse botãozinho aqui em cima, certo? Vamos lá. Olha no fundo aqui. Ele já pergunta para mim qual o seu nome. Então eu vou digitar meu nome aqui. Deixa eu só tirar esse. Não cliquei. Não posso usar acento. Não está me permitindo usar acento. Então fica assim. Jordão. Viu? Tá aqui o nome por baixo. Não sei se conseguem ver. Tá aí o nome. Jordão. Então, pessoal. Se você notou, aqui a gente já usou os dois comandos junto. Tanto comando de entrada. Comando de entrada, que é o leia. E comando de saída, que é o escreva. Agora, se você notou, eu fiz uma coisa aqui que eu ainda nem falei. Eu declarei uma variável aqui em cima. A variável nome, do tipo caractere. Então, o que é uma variável? Vamos conhecer o que é uma variável como são declaradas variáveis e quais tipos de variáveis que são aceitáveis dentro do Visual G. Dentro do algoritmo, existem basicamente dois tipos de dados. Dados constantes e os variáveis. Os variáveis. Um dado é uma constante quando seu valor não altera durante o tempo da execução do algoritmo. Ou seja, permanece o mesmo valor desde o princípio até o fim da execução. Já os dados variáveis, são aquelas em que a gente pode mudar em qualquer tempo dentro do algoritmo. Ou seja, são aquelas variáveis que a gente vai utilizar, vai alterar em qualquer tempo, em qualquer momento. Fiz aqui esse esquema para você poder entender como é feita a declaração de variável. E esse armário que vocês veem aqui, encara esse armário como a tua memória do computador. Por quê? Porque a memória do seu computador, a sua memória RAM, é basicamente assim. É um espaço, né? É um armário com vários espaços à espera de alguma coisa para ser armazenado.
Esses espaços a gente vai chamar de variáveis. Ou seja, variáveis são espaços na memória, são espaços que a gente cria na memória para poder armazenar alguma coisa, algum dado. Trouxe aqui alguns exemplos. Aqui temos uma bola. Se você notar, essa bola está dentro de um quadrado, né? De um espaço, ocupando seu espaço. Aqui na bola tem o quê? Deixa eu fazer aqui um zoom. Nós temos o que aqui? Temos o nome, que é o identificador. E temos o tipo. Nome, bola. Né? Bola. O tipo, brinquedo. E no outro lado, trouxe aqui outro exemplo. Temos o nome, né? O nome da variável, que é o identificador. Roupa, do tipo que é vestuário. É assim que nós declaramos as variáveis. Primeiro, a gente coloca o seu nome, ou seja, o identificador, e depois o tipo, o seu tipo primitivo. A gente vai já conhecer daqui a pouco os tipos primitivos de variáveis que são aceitáveis na lógica de programação ou em pseudocódigo. E se você notou outra coisa, eu meti aqui duas bolinhas, né? Uma bola de futebol clássica, tá aqui por fora, né? E outra, essa bolinha colorida. Se você notar que se eu quiser pôr essa bola de futebol aqui dentro, né? Aqui, não vai ser possível. Se eu quiser pôr essa bola de futebol aqui dentro desse espaço, eu vou ter que tirar essa bola. Tenho que eliminar essa bola colorida. Então, as variáveis funcionam dessa forma. Em um espaço, só pode armazenar uma coisa. Se você quiser pôr outra nesse espaço, então a coisa que já estiver lá, ou seja, os dados que estiver já lá armazenado, vai desaparecer e vai ser substituído. Se você, né, armazenou alguma coisa numa variável, né, por exemplo, um nome. Se você quiser pôr outro nome, o nome antigo, ou seja, o nome que já está lá, vai ser apagado e vai ser substituído por um novo nome. Ela não armazena duas coisas numa variável. Uma variável só é capaz de armazenar uma coisa. Então, se eu quiser pôr essa bola clássica de futebol aqui dentro, eu terei que fazer essa bola colorida desaparecer para eu colocar a bola de futebol clássica no lugar. Então, agora a gente vai conhecer os tipos primitivos de variável que são aceitáveis dentro da lógica de programação. Depois veremos as 6 regras para a declaração de uma variável. Bem, tipos primitivos que vamos utilizar no Visualg são inteiro, real, caractere e lógico. O tipo inteiro guarda apenas número que não possui a parte fracionária. Esse número pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, o número 0, 1, 2, menos 3, menos 5, etc. O tipo real guarda todo número que possui a parte fracionária. Por exemplo, o meio, que é o 0,5, né? Como a gente está acostumado a dizer, 0,5, 7,0, 10,3 e tudo mais. O tipo caractere é uma cadeia de números, letras e caracteres especiais. Por exemplo, nome de alguém, né? Por exemplo, nome, João. Isso é do tipo caractere, porque possui uma cadeia, né? Um conjunto de letras. Lógico. Bem, nesse tipo de dados, né? O tipo de dado lógico, esse tipo só pode armazenar 2 tipos de valor, que é o verdadeiro ou falso. E esses valores também podem ser desligar, ligar, abrir, fechar, baixo, alto e muito mais. Bem, pessoal, esses são os tipos primitivos que a nossa linguagem aceita, ou seja, que o Portugal ou pseudocódigo aceita. Existem 6 regras para a declaração de variável. Então vamos lá ver quais são e vamos começar já a declarar nossas variáveis. Aqui estão as 6 regras para a declaração de uma variável dentro do pseudocódigo. Primeiro, a sua variável deve sempre começar com uma letra. Segunda lei, os próximos dígitos, né, podem ser letras ou número. A terceira regra diz: não pode utilizar nenhum símbolo, exceto a barra de espaço ou underline. O jogo da velha, o asterístico,
algum tipo de ponto, não pode conter, só o underline. A quarta lei, perdão, diz não pode conter espaço branco. Ou seja, o nome da sua variável não pode conter espaço. Ou seja, você quer escrever, por exemplo, início e fim. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos dar exemplo aqui. Quiser escrever início, né? Início e fim. Como é que você vai escrever? Tem que ser escrito dessa forma. Início e fim. Ou se você quer ver melhor, né? Pode pôr assim. I maiúsculo, fim. Viu como ficou? Então, a quarta lei diz exatamente isso. Tem que estar dessa forma. Ou, se quiser usar espaço, usa a terceira lei. A terceira lei diz que pode utilizar a barra de espaço, que por sua vez seria assim. E fim. Assim é aceitável. O algoritmo vai prosseguir porque a variável vai ser lida. A quinta lei diz que não pode conter letras com acento. E a última, a sexta e a última lei diz que não podes usar uma palavra reservada. Então, o que é uma palavra reservada? Vamos abrir o nosso Visual para você entender o que vem a ser essa palavra reservada. Então, já com o nosso programa, vamos entender o quê? Palavra reservada são palavras que já contém dentro do programa, que vão ser utilizadas para algumas sintaxes. Por exemplo, a palavra algoritmo. Se você notar, a palavra algoritmo, início e fim algoritmo estão de cor azul. Isso porque são palavras reservadas. Então, se eu tentar declarar uma variável com o nome algoritmo, o meu programa vai dizer que é uma palavra reservada e não vai ser possível ler essa variável. Então, o que acontece aqui? Que todas as palavras, para você dar conta de uma palavra reservada, elas ficam de cor azul. Por exemplo, a palavra se é reservada para, é reservada enquanto, é uma palavra reservada, vetor, né? Perdão, vetor, também é uma palavra reservada, mas o que? O escreva, né? Que a gente já viu o comando de saída, o leia, também é uma palavra reservada. Existem um monte de palavras reservadas aqui que a gente vai conhecer com o tempo. Já aprendemos o que é uma variável, tipos de variáveis, né? Que são aceitos dentro do Visual. Vimos os comandos de entrada e de saída de dados. Agora, vamos começar já a executar nossos programas. Vamos começar a exercitar já. Primeira coisa, vamos ver aqui onde está o algoritmo. Tá sem nome, eu que meti isso. Não vem, acho que ele vem sem nome, mas escrito em inglês. Vamos escrever aqui. Vou batizar ele como primeiro, né? Porque é o nosso primeiro programa. Var, que essa é a área das variáveis. Vamos fazer um programa para solicitar o nome do usuário e depois mostrar uma mensagem da seguinte forma. Seu nome é o nome que o usuário digitar, certo? Então vamos a isso. Primeiro vamos declarar nossa variável, vamos pôr o tipo, né? Depois vamos lá construir o nosso algoritmo. Variável nome do tipo, o que separa o tipo é esses dois pontos. Então, você põe o identificador, que é o nome do algoritmo, uso muito essa palavra. Então, você primeiro põe o nome, que é o identificador, o nome da sua variável, né? E depois separa com dois pontos. O que vem a seguir os dois pontos é o tipo desta variável, certo? Como no nosso caso aqui, vamos utilizar a variável nome. O tipo é caractere, lembram? Caractere, né? Agora vamos aqui entre o início e o fim algoritmo. Vamos escrever. Escreva.
escreva, digite o seu nome. Lembrando, pessoal, tens que ter o visual já aberto. O visual, o teu compilador tem que estar aberto durante as nossas aulas. Isso porque tudo que eu fizer, você põe uma pausa, abre o seu visual, digita o comando no seu visual, né? Para ver como está a funcionar. Não adianta você ficar só assistir e não exercitar. Porque a prática, mais prática, leva à perfeição, né? Então vamos a isso. Digita o seu nome. Vou pôr aqui 2 pontos. Certo. Vamos ver aqui. Vamos ler o nome. Leia. Vamos ler a nossa variável que a gente declarou. A variável nome. Nota aqui uma coisa. No comando leia, a gente não usa aspas. Porque senão o programa não vai entender como se fosse uma variável. O programa vai entender como se fosse uma mensagem e vai dar erro. Então, no espaço de leia, ou seja, no comando leia, a gente não utiliza aspas. A gente só utiliza aspas quando é no comando de exibição ou comando de saída que eu escreva. Certo? Certo. Perguntamos já... Solicitamos o nome do usuário, né? Agora aqui vamos mostrar o seu nome, né? Vamos escrever. Escreva. Isso mesmo. Escreva. O seu nome é... 2 pontinhos. Vamos fazer o quê? Depois, né? Depois dessa aspa que fecha, vamos por uma vírgula. Viu? E vamos pôr o nome da nossa variável. Vamos colocar a nossa variável aqui. A nossa variável, qual é o nome da nossa variável? Isso. O nome da nossa variável é o nome. É essa variável que está aqui. Então vamos colocar ele aqui, depois da vírgula. Nome. Vai acontecer o quê? Primeiro, quando executarmos, vai exibir essa mensagem. Digite o seu número. Digite o seu nome. O usuário, né? O programa vai ficar parado à espera que o usuário digite alguma coisa. Quando o usuário digitar, o que o usuário digitar vai ser armazenado aqui nessa variável, na variável nome. Então, depois de estar armazenado o nome, o que vai acontecer? Vai descer, o programa vai vir nesse segundo escreva. Vai escrever o seu nome é, vai pegar a informação que está armazenada dentro da variável nome e vai exibir aqui à frente. Nesse caso será o nome que o usuário digitar, certo? Vamos executar para ver como é que está funcionando na prática. Olha aqui no fundo, digite o seu nome. É o seguinte, pessoal, como eu já disse, o comando leia sempre vai estar guardando alguma informação, né, vindo do usuário. Então, se eu não fizer nada, o programa vai ficar parado aqui mesmo nessa tela. Então, vou digitar meu nome. Perdão. Ok. Olha aqui bonito. Olha aqui. Até nem digitei bem meu nome. Burrinho, né? Olha, o seu nome é... É só vocês notarem aqui. Aqui. Jordão. Esse nome está armazenado dentro dessa variável aqui. Isso porque, né? Ele exibiu à frente, por quê? Porque a gente pegou o valor que está armazenado dentro da variável nome e meteu à frente da nossa string, da nossa mensagem, né? Para ser exibida junta. Isso vai fazer com que na tela venha escrito assim: o seu nome é 2 pontos, depois vem a variável, o que está dentro da variável. O seu nome é Jordão, mas está mal escrito, deixa eu repetir. Vamos testar de novo. Digita o seu nome, é só olhar lá, digita o seu nome. Meu nome é Jordão. Pronto. O seu nome é Jordão.
Viu, pessoal? O algoritmo não é difícil, né, de se aprender se você estiver a praticar. Se você não estiver a praticar, tipo, só ficar a assistir os vídeos e não tiver que não abrir o teu visual e executar os comandos que a gente está apresentando aqui, você vai ver que a programação é bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. É uma coisa bem simples. Nota só o código. Escreva. Olha a lógica. Escreva na tela, vai escrever o que estiver dentro. Lembra? Leia, vai ler o que o usuário digitar, né? O que o usuário digitar vai ser lida e armazenada na variável que a gente declarou. E depois o que vai acontecer? Vai vir aqui, vai cair no segundo escreva e vai aparecer na tela o seu nome e mostrar o valor que está armazenado dentro da variável nome. Vamos fazer mais uma coisa, ficar mais bonito ainda. Vamos vir aqui, depois do leia, né? Vamos escrever limpa a tela. Limpa tela. Limpa a tela. Isso é uma palavra reservada. Vocês notarem, limpa a tela é uma palavra reservada. E se escreve tudo junto, pessoal. Tudo junto, tá? Limpa a tela. Isso vai acontecer o quê? Tudo que está aqui acima, né? Tudo que está cá acima, em cima do limpa a tela, vai ser limpada e vai mostrar apenas este valor que vai ficar aqui por baixo. Vamos executar. Olha aí, digite seu nome. Vamos pôr meu grande amigo Miguel. Pronto, o seu nome é Miguel, viu? Tudo tudo que está acima do limpa a tela foi apagado e nosso código ficou mais bonito ainda, né? Certo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. E se estou ajudando você, por favor, deixe o seu gostei, se inscreva, partilha para que o YouTube possa, né, apresentar o conteúdo para outras pessoas e ajudá-las também. Não fiquem só assistindo, peguem o caderno, apontem as coisas importantes que eu disse. Não saia dali, eu tenho uma dica para você. Então, você que quer ser programador, né? Quer aprender a programar, fazer jogos, fazer software para as empresas, né? Você tens que saber o quê? Que para tudo na programação, ou seja, tudo na programação nasceu na lógica de programação. O que é a lógica de programação? A lógica de programação está na tua cabeça. Para você que ainda é novo nesse mundo de programação, você vai aprender a programar desenvolvendo a sua lógica de raciocínio. Você vai pegar essa tua lógica, vai levar para uma linguagem real, que pode ser PHP, JavaScript, Java, C#, C++ e muitas outras linguagens. E depois que você levar a tua lógica nessa linguagem, é aí que você vai pegar nessa linguagem e criar um software ou um aplicativo. Certo? Então, se apliquem, estudem, revisem, pratiquem tudo que vocês já aprenderam até agora, certo? Porque todos os aplicativos que vocês usam, que nós utilizamos no nosso cotidiano, nasceu na lógica de alguém. Alguém pensou e criou. Então, para você criar isso também, primeiro tens que saber a lógica de programação, ou seja, tens que saber o algoritmo, construir algoritmos. Lembrando que o Portugal ou pseudocódigo não é uma linguagem de programação. O Portugal ou pseudocódigo é uma maneira de representar a sua lógica antes de partir para uma linguagem de programação. Então, você aprende a escrever no Portugal e tendo o seu Portugal feito, você vai aprender a converter a sua lógica em uma linguagem de programação. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.